grupo de pesquisa em psicobiologia da atividade física foi criado em 13 de agosto de 2017 e foi vinculado ao Departamento da Educação Física, no Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O grupo Psicofísio foi criado a partir da necessidade de fomentar o conhecimento na área do comportamento humano, focando na prática de atividade física e exercício físico, visto a complexidade desse fenômeno, onde o seu entendimento integral exige uma abordagem que inclui aspectos biológicos, psicológicos e comportamentais. Que é um equipamento que avalia oxigenação cerebral. Então ele consegue verificar o nível de oxigenação cerebral, especificamente dessa área aqui da frente do cérebro. E ele é um equipamento bastante caro, né? Custa em torno de R$500 mil. Então esse equipamento, a gente tem um analisador de gás, o ergospirômetro, que é um equipamento, né, de bastante qualidade. Ele tem uma estrutura de avaliação de nível padrão ouro e também gira em torno de R$150 mil um equipamento desse. A gente usa o cicloergômetro, né? Então, o cicloergômetro profissional de avaliação, tem a esteira e tem uma sala aqui em cima, que é do segundo andar, que é uma sala específica para avaliação de eletroencefalografia. Então a gente coloca os eletrodos na cabeça da pessoa, né, aquela touca, né, conhecida, e a partir disso a gente consegue avaliar a ativação cerebral, né, durante, né, uma tarefa ou durante o exercício. A gente tem essa possibilidade. Olá pessoal, meu nome é Gabriel José, sou aluno do curso de Educação Física no grau bacharelado e hoje nós tivemos uma breve entrevista com o professor Dr. Hassan Mohamed, onde ele apresentou um pouquinho do seu grupo de pesquisa. É um professor consagrado aqui do nosso Departamento de Educação Física, aqui da Universidade do Rio Grande do Norte. Espero que gostem. Hoje estamos aqui com o professor Dr. Hassan Mohamed, que vai nos atender hoje. Professor, satisfação estar conversando com você. Obrigado. E logo agradecendo pela recepção que nós tivemos na base, a recepção de qualidade. E vamos começar com o nosso bate-papo, com a primeira pergunta do nosso roteiro de entrevista, que seria: qual o nome do grupo de pesquisa e o seu significado? Bom, muito obrigado aí por vocês estarem, né, visitando o laboratório. E, bom, respondendo à pergunta, o nome do grupo é Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicobiologia da Atividade Física. E o significado, né, está relacionado ao foco que a gente dá. Né, o foco de compreender a atividade física, que inclui, né, também o exercício físico, né, a abordagem da psicobiologia. Né? Então, entender o fenômeno não só pelos aspectos biológicos, né, como o foco da maioria da área da educação física, mas olhar também para a perspectiva psicológica. Então, focando especificamente nas pessoas que têm mais dificuldade em praticar atividade física. O que a base se propõe a investigar? Bom, através da abordagem da psicobiologia, né, a gente entende que o problema da inatividade física é o nosso principal foco. Então a gente tem um cenário aí de mais de 50% das pessoas não praticando atividade física, né, e uma grande evasão, então, né, dentro dos centros de condicionamento, dentro das academias. Então nós focamos nesse fenômeno dentro de um grupo de pessoas especificamente que tem essa dificuldade de engajar dentro de um programa de exercício físico ou ter uma vida mais ativa e praticar mais atividade física. E hoje, com certeza, o sedentarismo é em pauta nos grandes centros de pesquisa do mundo. A questão do obeso, hipertensão, doenças cardiovasculares. É muito importante ter, dentro da UFRN, nosso estado, uma base que se propõe a investigar esse tipo de coisa. O sedentarismo ele é considerado o maior problema do século XXI, justamente pela conexão que você trouxe dessas doenças com o fato das pessoas serem sedentárias. Então, não é só o fato de elas não fazerem atividade física, mas sim toda a repercussão que isso tem na vida das pessoas, tanto do ponto de vista, né, de saúde, né, física, mental, social. Então, tudo isso, de uma certa maneira, os estudos que a gente produz aqui, eles
podem melhorar, né, essa cascata, né, a partir da sua aplicação. Com certeza. Dificuldade no grupo em realizar suas atividades de pesquisa. Existe essa atividade, alguma dificuldade? A gente tem, né, pesquisa de uma maneira geral envolve recurso, né, tanto financeiro quanto recurso humano, né. Então a gente tem, né, uma primeira dificuldade que vem sendo discutida recentemente é o engajamento dos alunos dentro dos laboratórios. Então, para nós isso é uma demanda que, né, sempre existe, porque os projetos dependem de pessoas para serem conduzidos, né. A gente tem aí em torno de 20 alunos dentro do nosso grupo e geralmente quando tem uma baixa ou tem uma diminuição dessas pessoas, acaba que o número de trabalhos que a gente desenvolve fica prejudicado. E uma outra perspectiva é financeira, né? Então a gente tem, por exemplo, nesse momento a gente está com problema no ar-condicionado. Então esse é uma demanda de recurso financeiro que acaba atrapalhando. Então a sala fica mais quente, os alunos têm mais dificuldade. E isso não é uma coisa que acontece e some. Então sempre tem alguma coisa, uma manutenção, um ajuste, algum equipamento que a gente precisa adquirir. E aí, com uma injeção menor de dinheiro dentro das áreas da pesquisa, das bases de pesquisa, a gente acaba passando um pouco mais de dificuldade. Ainda mais a gente que estuda, né, tem abordagem de neurociência ou comportamental, em alguns casos precisa ter mais recurso financeiro. Quais são os principais instrumentos utilizados na base de pesquisa? As pesquisas elas variam ao longo do tempo, né, de acordo com os alunos. Nesse momento, o meu grupo de pesquisa tem se focado nos instrumentos que avaliam as respostas inconscientes associadas à prática da atividade física. Então, a gente consegue medir se a pessoa tem uma tendência, né, positiva ou negativa a realizar atividade física de forma inconsciente, através de um teste no computador, avalia a função cognitiva, a capacidade cognitiva que ela tem, também através do computador, né? Nós utilizamos vários testes cognitivos, né? Por exemplo, de avaliação das associações implícitas ou associações inconscientes com a disposição a fazer exercício ou não, né? Então esse é um teste cognitivo que a gente avalia, a capacidade cognitiva de inibir um estímulo, né, durante uma determinada tarefa, né? E a gente está utilizando alguns questionários também, né, associado a um equipamento chamado acelerômetro, que a gente consegue medir diretamente o nível de atividade física das pessoas ao longo de uma semana, né? Fora esses equipamentos, esses materiais que a gente está usando agora, a gente também tem no laboratório à disposição o uso de um equipamento chamado NIRS, que avalia a oxigenação cerebral, né? Tem um eletrocefalograma que avalia a atividade elétrica por exemplo, durante o exercício. E sem falar dos aparelhos que são utilizados para fazer os testes, né? Por exemplo, a esteira, a bicicleta, o cicloergômetro e o aparelho que avalia a oxigenação, o consumo máximo de oxigênio. Onde acontece a atividade do grupo, os seus dias e horários de funcionamento? Bom, basicamente todas as atividades do grupo, assim, mais formais, elas acontecem dentro do LabEx, que é um laboratório que aqui onde vocês estão, que é localizado no ginásio 1, né, do Departamento de Educação Física, né, sendo as coletas e algumas coletas e avaliações realizadas também fora daqui do laboratório. Então, mas em geral as coletas ocorrem aqui, uma boa parte delas aqui, outras fora, e as reuniões, os encontros, eles acontecem aqui no laboratório, sendo todas as quintas-feiras pela manhã, né, das 9h30 ao meio-dia, a gente tem uma reunião onde a gente fala discute artigos e trabalha e faz um encontro para conversar sobre a organização das atividades dos projetos. Como é o processo para fazer parte do grupo? Existe algum pré-requisito? Como um aluno da educação física pode entrar no seu grupo? Bom, para participar do grupo, né, a gente tem um sistema que é gradual, né? Então você, por exemplo, como aluno de educação física, pode procurar tanto eu como coordenador, mas um aluno aqui que já frequenta a base, né, demonstrar interesse de colaborar e participar das nossas atividades, e por um período de tempo você vai conhecer o que a gente faz, né? À medida que você demonstra interesse
em realmente colaborar e desenvolver alguma atividade aqui dentro de uma forma mais comprometida, então você passa seus horários disponíveis, que vão ser compatibilizados com as atividades que a gente já tem em andamento. Por exemplo, nas terças-feiras de manhã e à tarde nós temos uma avaliação que ocorre, né? E aí, se você tiver disponibilidade em um desses períodos de manhã ou de tarde, você pode, por exemplo, acompanhar essas avaliações, né? E gradualmente ganhar autonomia, né? Para conduzir a avaliação de forma mais autônoma. Você pode ter disponibilidade, por exemplo, na quinta-feira de manhã e nessa quinta-feira de manhã participar das reuniões por um período, até que você tenha, né, conseguir se organizar e participar de mais atividades. Ou mesmo, por exemplo, né, participar das atividades dos projetos de extensão e pesquisa e colaborar especificamente com esses horários. Basicamente, conforme vai aumentando o seu interesse e a sua disponibilidade de, né, se aprofundar nas coisas que a gente faz, né, maior vai ser a tua demanda de tempo nessas atividades que a gente tem, e naturalmente a gente também proporciona, né, mais um envolvimento maior com as coisas. Então, por exemplo, eu posso te orientar no TCC, você pode trabalhar em resumos e mandar para congressos com os trabalhos que a gente desenvolve aqui, ou mesmo, se você desenvolver um interesse maior, né, conduzir, fazer uma formação continuada e fazer parte do mestrado, coisas do tipo. Então, o processo começa com uma demonstração de interesse e adequação dos teus horários disponíveis com as atividades que a gente tem e vai crescendo de acordo com as tuas pretensões dentro do grupo. E aí, pessoal, essa foi um pouquinho das informações contidas aqui na base de pesquisa. Mais informações nós vamos deixar todos os tipos de contatos da base. Qualquer coisa é só contactar o professor Hassan, que está sempre aqui pelo Departamento de Educação Física da UFRN. E desde já agradecendo. Obrigado, professor. Estamos aqui com o aluno Gleison Tavares, da base de pesquisa, onde ele vai falar um pouquinho sobre o olhar do aluno através da base. Então, na verdade, a minha atuação aqui, pelo menos no perfil de um aluno doutorado, a gente tem que desenvolver um projeto de pesquisa, e aí nesse projeto a gente tem que aplicar a coleta de dados, né? Então, basicamente, a gente, além de ter que desenvolver um trabalho, consequentemente, ter esse produto que é para mostrar à sociedade, então a gente elenca o problema de pesquisa, faz a coleta e depois a gente precisa apresentar esses resultados em forma de produto final. Então tem esse eixo, né, que a gente precisa produzir um projeto, mas além disso a gente tem que desenvolver, tem que estar aliado com outras demandas que vêm no laboratório. Então, no meu caso, precisa também realizar orientações com os alunos de mestrado, iniciação científica. A gente tem que estar próximo também das próprias coletas que eles realizam. Então, basicamente, a gente, pelo menos eu como aluno doutorado, tem que estar mais próximo do professor para tentar também ajudar nesse gerenciamento, tendo em vista que a gente precisa desenvolver tanto a pesquisa como também o ensino. Então a gente também precisa, uma forma de formação no doutorado, a gente ministrar a parte de ensino, também dar aulas, né, na graduação e também desenvolver a extensão. Então no doutorado a gente precisa formar realmente o docente e pesquisador. Então tem que aliar essa parte tanto do ensino também como da pesquisa. Hoje estamos aqui com o professor Dr. Hassan Mohamed El Guide. Não, eu sou Guide. Pessoal, estamos gravando. E desde já agradecendo
Obrigado, professor. Valeu. Recepção, show, base muito top. Não, isso aí você pode cortar depois. Em relação ao futuro da base, seus objetivos e metas até o fim do ano e o futuro, o que é que o senhor tem a dizer para a gente? Assim, de um tempo para cá a gente tem organizado trabalhos focados a entender melhor o fenômeno voltado à atividade física. Então, tentando responder a pergunta, né, como influenciar as pessoas a se movimentarem mais. Porém, a gente está, né, com uma demanda que surgiu, começando a buscar estudar melhor o fenômeno dentro das academias. Então, a gente percebeu que a maioria das academias não tem a menor preparação para enfrentar esse problema. Então, muita gente entra, mas muita gente sai. E aí, a base está se propondo a começar a desenvolver projetos. Tem um projeto de encaminhamento que vai começar a avançar para esse cenário. Então, tentar identificar os fatores que estão relacionados à desistência ou também criar estratégias para potencializar a manutenção dos alunos dentro desse centro de condicionamento físico. Então, de uma perspectiva de projeto de pesquisa, né, a gente está indo um pouco para essa área. A gente tem, né, um projeto, três projetos de extensão em andamento no momento. Então, um projeto de avaliação física que é oferecido para a comunidade, né, e esse projeto de avaliação, na verdade, ele é psicofisiológico, né, então ele envolve, consegue dar um feedback para a pessoa implementar mais atividade física, como ela começar a fazer mais exercício físico na rotina dela, né. Então, uma das ideias é manter essa avaliação, né, e uma sequência. A gente tem um projeto chamado Motivação, que é um projeto focado para as pessoas que se encontram naquela fase assim, não gosto de fazer exercício não é para mim, eu acho que eu não nasci para essa vida de fitness, esse tipo de pessoa, e tentar criar uma estratégia com que ela passe a se interessar e considerar assim, praticar atividade física e depois de repente engajar no programa de exercício físico. Seria uma mudança de pensamento. Exatamente, a gente chama, na prática, é um programa de mudança de comportamento, né? A gente usa uma práticas corporais num grupo e outro rodas de conversa, e a gente vê como que isso melhora a relação das pessoas com a atividade física. E um programa de prescrição de exercício físico chamado Superação, que ocorre também sob a coordenação do grupo de pesquisa, que é oferecer prática de exercício físico para a comunidade, né, que não necessariamente está naquela situação de muita dificuldade, que tem, já superou, até gosta de fazer exercício, mas não tem oportunidade de fazer exercício físico com qualidade, supervisionado, né, financeiramente, e aí a gente oferece esse programa também. Então, a ideia é manter a avaliação, motivação e superação, e a partir desse construto aí de serviços, fazer as pesquisas para desenvolver pesquisa para o nosso laboratório.